Esse é mais um vídeo que eu estou colocando na internet sobre fraude em laudos do DNA. No meu processo aqui em Brasília, ele está tendo uma série de problemas. Eu alego que José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, que residem em Olinda, Rua Cândido Pessoa, número 550, Olinda, Bairro Novo, eles não são meus pais verdadeiros, e que eu sou filho de Sansão Campos Pereira e de Raimunda Branca Campos Pereira. Essas duas pessoas que eu acabei de citar, eles são irmãos e eu sou produto de incesto. Falei no processo que eu fui sequestrado pelo professor da faculdade de engenharia de Pernambuco, a UFPE, e que eu só vim descobrir isso depois de vários anos. Alego que fui sequestrado, que meu nome é Paulo Henrique Campos Pereira, que eu nasci em Campina Grande no dia 19 de abril de 1964. Em 1995 foi feito um teste do DNA no qual Sansão Campos Pereira, que é artista plástico e engenheiro eletricista, financiou esse teste no Rio pelo laboratório F-Genes, que a matriz é em Belo Horizonte. Esse exame não foi feito judicialmente e eles fraudaram o exame do DNA dizendo que eu era filho de José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas. Quando eu vim aqui para Brasília, eu consegui abrir um processo em 2010 e convidei várias pessoas para fazer o exame do DNA e recentemente pedi ao juiz, através de petição, que o Sansão fosse chamado para fazer o exame de DNA, coisa que o Ministério Público não concordou. Porém, quando eu estive no Ministério Público antes, a secretária da promotora Mariana falou que iria concordar com o exame do teste do DNA. Foi feito um teste do DNA aqui em Brasília pelo laboratório Hereditas. O juiz, primeiramente, ele determinou que o exame fosse feito no IML, e eu quis dar celeridade no processo, então procurei um laboratório particular que novamente fraudou o exame de DNA. Estive no IML e vi que os procedimentos com relação à coleta é bastante diferente. Inclusive, pode ser solicitado um oficial de justiça. Na época que eu estava em Recife, o professor do Departamento de Engenharia Cartográfica, José Jorge de Seixas, ele, junto com a sua esposa, Carmen de Seixas, mandou me prender em casa porque eu era contra o fudedródromo que estava havendo lá em Olinda. Inclusive o pessoal pulava lá de madrugada e já vi inúmeras vezes que vizinhos jogam bosta no telhado lá de casa. O amante de José Jorge de Seixas é um tal de Edson, que é pedreiro, agora eu não sei quem é mais. E o amante de Carmen de Seixas é Fabiano. Isso está tudo no processo. Pedi recentemente para que o exame fosse refeito no IML, alegando uma série de fatos. Aleguei no processo que o pessoal de Recife está querendo mais dinheiro, além do dinheiro que Sansão Campos Pereira enviou na época quando eu era criança e adolescente. Inclusive deve ter extorquido o Sansão inúmeras vezes, porque como se trata de um escândalo, eu falo que sou filho entre irmãos, então o pessoal não quer que o escândalo venha à tona. Então falei no processo seguinte, que existe vários hectares que está em Goiás, existe um testamento que está em Niterói, existe uma conta na Suíça, existe conta na Caixa Econômica Federal, e já houve venda de apartamento em Copacabana, que possivelmente está nesse meu nome. E que as pessoas que compraram sabiam que
Sansão tinha filho, que no caso sou eu. Inclusive o Sansão tem vários filhos adotivos que ajudam ele. Um deles é Ademar Braz Barnabé, tem o Marcelo, tem o Reinaldo, tem o Toninho. E eu venho tendo dificuldade aqui em Brasília porque o pessoal não quer solicitar esse exame. Então, recentemente, eu denunciei na Polícia Federal e na 5ª Delegacia de Polícia aqui do Distrito Federal e na Coordenadoria de Fraude, explicando toda a situação e o porquê desse problema. Primeiro que eu não sou laranja e eu não quero levar um tiro em função desses fatos que eu comecei a mencionar. Então, quer dizer, eu não sabia que eu era laranja e vim descobrir recentemente. Então, o meu processo no qual foi aberto um inquérito policial, ele foi mandado lá para o Ministério Público. E eu pedi para falar com a promotora e tive uma conversa com a promotora rapidamente. Expliquei todos os problemas que houve durante a fase do meu processo e esses itens que eu falei agora, que envolve dinheiro. E ela ficou de dar uma solução para esse inquérito policial, porque eu pedi que fosse investigado. Com relação ao Sansão, o pessoal também tem muito preconceito contra ele, porque ele era travesti, agora não é mais, porque ele tem 95 anos. Então o problema que tem é o seguinte, o pessoal está se aproveitando da situação, sabe que ele tem dinheiro, ele gosta de sustentar as pessoas, e eu passei uma década lá no Rio, mais de uma década. Eu comecei a frequentar a residência do Sansão lá na Avenida Atlântica a partir de 88, se não me falha a memória, até 2000. E aí fiquei sabendo de uma série de coisas que eu estava desconfiando e nunca acreditei que ele era meu pai. Então, o que eu estou querendo fazer no momento é o seguinte, denunciar essa situação que está ocorrendo comigo e que eu denuncio tudo isso, inclusive ao Ministério Público, e até agora não foi resolvido nada. Estou tentando resolver essa situação há quase 2 décadas e não sei quando isso vai terminar. Inclusive não vou parar de colocar vídeos na internet, porque eu acho isso um absurdo. Inclusive o Sansão, ele foi preso pela Polícia Federal, já faz muito tempo isso, que teve que penhorar o apartamento 801. E eu estou dizendo que eu sou o laranja pelo fato de ter esses bens que está ou no meu nome ou no nome de outras pessoas que estão na família. Então, estou querendo seguir adiante para que esse processo seja resolvido e finalmente dê uma resolução para isso que está acontecendo. Vou acabar por aqui e mais na frente eu vou publicar outro vídeo para colocar no YouTube.